Como definir o honorário ideal para que essa estratégia possa ser um acelerador de crescimento para o seu escritório de contabilidade? Então, assim, eu já avisei lá no canal do Telegram, avisei no meu canal dos Stories, que é o seguinte, é um tema hoje que eu vou tentar abrir um pouco mais a mente de vocês. Aqui durante esses 5 dias, durante todas essas lives, o meu único objetivo, sempre que eu tento fazer, deixa eu só desativar os comentários aqui, enquanto sempre eu tento fazer, é justamente fazer vocês saírem do padrão, fazer você saírem do método tradicional que muita gente empreende na contabilidade, e esse método tradicional muitas vezes não funciona. O nosso tema da nossa live de hoje basicamente é isso, eu quero fazer você pensar, fazer você refletir um pouco diferente nesse quesito de honorário, nesse quesito de preço. Então, se você me acompanha durante, já está nessa quinta live, saiba que sempre eu peço para você trazer papel e caneta para anotar tudo aquilo que eu compartilho com você. E primeira anotação que eu já quero que você faça, nesse conteúdo específico aqui, o que a gente vai aprender aqui? Eu vou te ensinar e vou te mostrar que não existe honorário padrão. Eduardo, você vai me responder qual é o honorário de uma empresa do Simples Nacional? Qual é o honorário de uma empresa que eu cobro do lucro presumido? Qual é o honorário de uma empresa que eu cobro do lucro real? Não vou te responder essa informação. Por que eu não vou? Eu vou te mostrar aqui como que você faz para que você tenha a capacidade, pelo menos tenha a mesma capacidade que eu tenho aqui de definir os meus próprios honorários, a minha própria margem de lucro, a minha própria rentabilidade. Por quê? Porque o seu negócio, você que está começando, é um negócio totalmente diferente do meu. E o meu negócio é um negócio totalmente diferente de quem já tem 200, 300 clientes. Então aqui eu quero compartilhar qual é a estratégia, qual é o modelo que eu utilizo para que cada cliente ou cada tipo de negócio eu tenha o meu honorário. Então assim, comigo é bem tranquilo. Olha, Eduardo, contabilidade é desvalorizado, tem gente que cobra R$500, tem gente que cobra R$400, tem gente que cobra R$2.000. Eu tenho todo tipo de honorário aqui no meu escritório de contabilidade, porque para mim, na minha mente, o que você também, se você está começando o teu escritório, na sua mente você tem que ter basicamente uma coisa. Não existe, preste muita atenção no que eu vou te dizer, não existe honorário barato. Existe, pelo menos esse é o meu conceito aqui na minha empresa de contabilidade atualmente. Deixa eu só aumentar esse ar aqui porque eu já estou ficando com calor. Não existe honorário barato. Existe honorário que não dá lucro. É diferente. E por que é diferente? Porque eu tenho a certeza que todos vocês que estão aqui comigo já são formados em contabilidade, e uma das perguntas que eu fazia quando eu ainda dava aula em universidade para os alunos de ciências contábeis, logo ali na metade do período que eu só dava aula a partir do 4º período. Para esses alunos, a primeira pergunta que eu chegava na sala de aula, olha, qual empresa você quer? Uma que fatura R$100.000, estou te dando 2 empresas para você escolher aqui, vou te dar ela literalmente. Para uma empresa que fatura R$100.000, ou você quer uma empresa que fatura R$1.000.000? Tecnicamente, você como contador, você tem que estar preparado para te dizer, somente essa informação ela não é suficiente para eu tomar a decisão. Por quê? Porque faturamento não quer dizer lucro. Pegando esse mesmo conceito, aplica-se isso para honorário. Valor de honorário contábil não quer dizer rentabilidade, não quer dizer lucro. Então eu não posso afirmar para você, olha, o seu honorário tem que ser R$500, isso é faturamento. Por quê? Porque eu não sei seus custos, não sei em que estágio você está para o seu escritório de contabilidade, não sei várias variáveis para eu tomar essa decisão. Então como que nós contadores formados em contabilidade ainda queremos que os honorários sejam tabelados? Se acontecesse uma parada dessa de honorários sejam tabelados, muita gente que pede não entende que nós seríamos os mais prejudicados. Nós quem? Nós escritórios pequenos, que eu considero o meu escritório pequeno, comparado com outros escritórios que a gente tem por aí. Por exemplo, meu escritório hoje, nossa carteira de clientes gira em torno de 60 clientes. Então, para mim é um escritório pequeno ainda. Então, os mais prejudicados, se houvesse tabelamento de honorário, seríamos nós. Por quê?
Porque eu teria que, vamos pensar o seguinte, para você que quer tabelamento, para você que ainda defende tabelamento de honorário. Ah não, se o cliente tem um honorário de R$1.000, você está começando pequeno, seu escritório ainda não é tão grande, e o cara chega lá naquele maior escritório da tua cidade, a maior empresa de contabilidade, onde ele tem 60 funcionários, ele tem 3 salas de reuniões, ele tem uma estrutura, ele chega lá, é um negócio mirabolante. Por que que eu, consumidor final, iria contratar você, sendo que eu posso contratar, aparentemente, uma outra estrutura, um escritório completamente maior pelo mesmo valor? Então, nessa jogada, quem sairia mais prejudicado? Os grandes ou os pequenos escritórios? Então, por isso que não existe tabelamento. Não existe, primeiro que não existe legalmente, né, possibilidade de existir tabelamento de honorário. Então, para você que está começando, esquece o honorário ideal. Não existe honorário ideal. Não existe honorário tabelado. Não vou aqui te dizer, olha, empresa do Simples você cobra o que eu vejo muita gente dizendo por aí. Você cobra meio salário mínimo. Ah não, empresa que não é Simples você cobra um salário mínimo. Beleza, e se eu tiver uma empresa que não é Simples, não tiver nenhum colaborador, você vai me cobrar um salário mínimo. E se eu tiver uma empresa que é do Simples Nacional, você vai me cobrar meio salário mínimo e ela tiver 50 colaboradores, 30 colaboradores. Qual dessas empresas talvez teria ter uma maior rentabilidade no teu escritório de contabilidade? Então é esse bate-papo, esse nível de bate-papo que eu quero conversar com você. E no final eu quero te dar uma dica. Como que você pode utilizar essa estratégia de formação de preço, de honorários, principalmente, vou dar um review aqui, principalmente para empresas que estão começando, para abertura, como que você pode utilizar essa estratégia para você que está começando, para utilizar isso como possibilidade de crescimento inicial no seu escritório de contabilidade. Por que, Eduardo? Porque eu utilizo até hoje e já utilizei essa estratégia que eu vou compartilhar com você e dá bastante certo. Eu vou te provar através de números aqui, que é uma excelente estratégia para quem está começando. Então vamos lá. Eduardo, qual tabela... Desculpa, tá, pessoal, que eu estou com uma tosse. Qual tabela especificamente eu devo seguir? Primeiro, não existe tabela. Regra número 1. Regra número 2, você deve seguir duas coisas. Qual é o seu custo fixo que você tem hoje e qual é a sua margem de lucro que você deseja? Regrinha simples. A gente aprendeu isso lá na faculdade, a gente aprendeu isso em contabilidade, mas nós contadores, não temos a capacidade de aplicar isso no nosso próprio escritório de contabilidade. Eu costumo dizer que nós contadores gostamos daquele velho ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Se eu fazer uma pesquisa, e eu faço isso onde eu vou, 90,99% dos contadores não tem a sua própria contabilidade, não tem a sua própria gestão, não tem o seu próprio balancete. E se você acha que eu sou desse tipo de pessoas que não tem o meu próprio balancete, a minha conta bancária, o meu balancete, se você quiser, eu puxo ele com data de 3 dias atrás, o meu financeiro está totalmente conciliado. Por quê? Porque as minhas decisões elas são tomadas através de gestão, através de números. Por quê? Porque eu não sou um mero contador, eu sou um empresário contábil, isso você tem que entender. E aqui na formação de preço, você não tem que agir como um contador totalmente resguardado, você tem que agir como um empresário. Você é um empresário, você vai ser um empresário. Ah, eu sou simplesmente um contador. Não, eu sou um empresário contábil. Para uma empresa sobreviver, você precisa... falando especificamente do nosso escritório de gestão, formação de preço, toda essa estratégia. Então, qual a tabela que você deve seguir? Primeiro, aqui eu separo esses dois pontos. Eu separo todos os meus custos fixos que eu tenho aqui na minha empresa de contabilidade e basicamente qual a minha margem de lucro que eu desejo aplicar. Aí 30%, 40%, você quer ganhar 50%? A sua margem de lucro. É uma estratégia sua que você vai seguir inicialmente no seu negócio. Agora, Eduardo, tem alguns critérios que eu uso, porque os meus custos fixos, eles são custos gerais. Por exemplo, minha folha de pagamento, minha energia, meu aluguel, meu sistema, custo fixo geral do meu escritório de contabilidade. Agora, tem alguns pontos específicos que eu olho
individualmente para cada tipo de empresa para poder determinar qual honorário que essa empresa, para mim, no meu critério, eu deveria cobrar para ela. E é isso que eu vou te dar como sugestão para você avaliar também quando você tomar algum tipo de decisão relacionado à precificação, relacionado a honorários que você deve cobrar no teu escritório de contabilidade. Quais os dois principais parâmetros, os dois principais pontos que eu olho toda vez que eu vou formar um preço ou eu vou fechar um contrato com um cliente? Primeiro, eu olho duas coisas. O tempo que a minha equipe vai levar para desenvolver essas atividades que o meu cliente precisa. Que tempo, Eduardo? Porque hoje quando você está começando, que tempo é esse? O seu tempo. Como que você calcula o seu tempo? Como que eu calculo o tempo da minha equipe? Conta simples. Eu pego a minha remuneração toda, por exemplo, R$20 mil é a minha folha de pagamento. Quanto tempo esses funcionários trabalham no mês? Eu pego todos os funcionários, trabalham 8 horas por dia, vezes 30 dias, folha de pagamento, 220 horas mensais. Então eu sei quanto que é a hora, qual que é o custo da minha hora da minha equipe. Ah, Eduardo, eu não tenho equipe, como que eu faço? É o seu salário. Você não está sozinho, você não está começando? Quanto é a sua remuneração que você quer ter inicial? R$2 mil, R$3 mil inicial, R$5 mil, R$10 mil é o teu salário dividido pelo seu tempo em horas, que no caso 220. Então ali eu tenho como determinar em média qual é o custo de uma hora da minha equipe. E basicamente o que eu pego? Eu pego quanto em média esse cliente vai consumir de tempo da minha equipe. Como que eu sei? Esse é o principal fator, tempo, que é o nosso principal custo quando você crescer, quando você for ter colaboradores, quando você aumentar a sua equipe, você vai perceber que esse é basicamente o seu maior custo na sua empresa de contabilidade. Então eu olho esse requisito. Segundo, risco. Quanto de risco eu tenho dessa empresa? Que risco, Eduardo? O risco de atrasar uma obrigação acessória. Eduardo, acontece? Claro que acontece. Mesmo a gente tendo vários sistemas, que tudo isso eu compartilho lá, o que a gente faz no programa? A gente tenta te minimizar esse risco, porque para você que está começando, para você que ainda não teve contato, inclusive hoje mesmo eu estava tendo um bate-papo legal aí pelo Facebook, e uma pessoa me disse assim, nossa, não é possível a gente começar um escritório sem experiência prática, porque tal colega meu começou um escritório e um ano ele estava cheio de multa. Sim, cheio de multa. Mas por quê? É porque era impossível? Não, porque ele não tomou as devidas precauções. O que você faz para evitar isso? Você sabe que esse risco existe. O que a gente faz dentro do programa especificamente? A nossa intenção é te dar um apoio para você começar. Qual é o apoio que eu posso te dar para você gerenciar esse risco? Te dar uma relação de todas as obrigações acessórias que você vai ter que cumprir por cada tipo de regime tributário e te indicar uma ferramenta 100% gratuita que você vai gerenciar isso. Agora, eu estou te dando o mecanismo, agora cabe a você usar isso para o seu escritório de contabilidade. Então não é que eu digo, sem experiência prática você pode começar. Claro, você pode começar desde que você tenha um apoio. Se você não sabe nada, você precisa de um apoio. Agora, começar sem apoio, começar sem nem saber quais as obrigações acessórias você vai ter, claro que você vai se encher de multa. Mas aí é uma irresponsabilidade de quem está começando, de quem está arriscando no escritório. E aqui o que eu menos quero é que você arrisque com irresponsabilidade. Eu quero que você comece com responsabilidade. Com responsabilidade o teu escritório de contabilidade. Então, esses dois pontos que eu uso principais na minha formação de preço. Qual é o tempo que esse cliente gasta e qual é o risco que esse cliente tem? Basicamente, esses dois alicerces principais. Depois que eu definir esses dois alicerces principais, eu vou lá para o seguinte. Como que eu consigo delimitar isso antes mesmo de começar, antes mesmo da empresa estar funcionando, antes mesmo daquela primeira reunião com o cliente, onde eu preciso definir ali para ele. Eu olho basicamente, a minha formação de preço hoje, ela é linkada, baseado nesses dois pilares, tempo e risco. Eu linko isso de forma prática, de uma coisa que eu vou sentar com o cliente, eu já vou ter condições de dizer quanto tempo em média eu vou gastar e qual o risco que eu vou ter. Como que eu faço isso? Utilizando dois parâmetros simples.
parâmetros simples. Qual o regime tributário que essa empresa vai ser? Por que, Eduardo, você olha o regime tributário? Porque no regime tributário eu consigo basicamente avaliar essas duas coisas, tempo e risco. Como assim, Eduardo? Tempo. Vamos lá. Se essa empresa vai ser um MEI, eu sei que o meu tempo é minúsculo da minha equipe. Por quê? Porque as obrigações acessórias são quase zeros. Em 10 minutos a minha equipe mata um CNPJ desse. Então, eu sei, é claro que eu sei exato, não, mas eu sei uma média. A gente vai trabalhar com média. Agora, você não saber nada é complicado. Então, o MEI, eu sei que é o menor dos menores. Ah, não, o cara não vai ser MEI, o cara vai ser Simples Nacional. Eu sei que uma empresa do Simples, ela é maior que uma empresa do MEI. Por quê? Porque ela vai ter algumas obrigações acessórias a serem cumpridas. Uma apuração dela vai ser geralmente uma única guia. A obrigação acessória geralmente vão ser uma ou duas. Entendeu? Então aqui eu consigo linkar o tempo. Agora eu tenho uma empresa do lucro presumido. Opa! Então o lucro presumido, o Simples, a minha equipe gasta mais que o MEI e provavelmente pode gastar menos que uma empresa do lucro presumido. Por que o lucro presumido eu consigo medir o tempo também? Eu sei basicamente quantas declarações eu vou ser, vai ser. Eu sei basicamente quais os tipos de impostos eu vou ter que apurar. E eu também consigo medir qual o nível de risco que eu vou ter. O risco dela é muito maior que o risco de uma empresa do Simples. Por quê, Eduardo? Porque ela tem DCTF. Uma DCTF, se você não enviar, custa R$250 de multa. Ela tem FD contribuições. Ela tem, se for produto, FD ICM. Ela tem várias situações que eu já sei que essas empresas vão ter. E nem se fala uma complexidade de lucro real. Aí o tempo é nível máximo, o tempo é nível hard. Por quê? Porque eu sei que vai consumir uma grande demanda de tempo dos meus colaboradores. Então, no regime tributário, eu consigo linkar esses dois principais pilares que eu tenho na minha empresa de contabilidade para já conversar com ele e fazer uma formação de preço específica. Qual o segundo critério, Eduardo, que você utiliza? Folha de pagamento. Como assim, Eduardo? Você vai ter funcionários 1, 2, 3, 4, 5. Como que eu faço nesse quesito? Eu tenho um valor fixo de custo de honorário para cada funcionário. Então, é relativo. Se o cara me dizer o seguinte, olha, Eduardo, a gente quer fechar um contrato com você, a gente vai ter um funcionário. Então, eu tenho lá o meu custo médio, R$45, eu acrescento por cada funcionário. Então, entende? Aqui, o que eu quero que você reflita? Entende que não dá para ter um honorário, eu quero um honorário para a empresa do lucro presumido. Não dá, porque são várias variáveis. Quantos funcionários você vai ter? Uma empresa do lucro presumido com um funcionário e uma empresa de lucro presumido com 100 funcionários, com 50 funcionários, são coisas completamente diferentes. Uma empresa do Simples Nacional com 0 funcionário e uma empresa do Simples Nacional com 50 funcionários, com 10 funcionários, não é o mesmo honorário. Então eu não consigo entender aquele cidadão que me fala que cobra um salário mínimo para a empresa do Simples Nacional e não cobra menos de um salário mínimo para a empresa do lucro presumido, ou aquele cara que não atende uma empresa do Simples Nacional por R$400. Por que eu não entendo? Porque depende. Vou te dar exemplos. Tá muito isso tá muito comum esse tipo de CNPJ. Quer ver um tipo de CNPJ que dá pouquíssimo trabalho? Consequentemente, pouquíssimo trabalho. O que você tem? Volta lá para a fundação da nossa história, fundação da nossa conversa. Tempo e risco. Sempre se baseia em cima disso. Tempo e risco. Quer ver? Existem muitos representantes comerciais abrindo CNPJ. O que esse representante comercial, na maioria das vezes, faz? Na maioria, ele é um representante comercial do Simples Nacional. E é um representante comercial que na maioria das vezes nem tem funcionário. E é um representante comercial que na maioria das vezes emite de 1 a 5 notas por mês. Por quê? Se você não conhece esse tipo de perfil ainda, são as indústrias que mandaram esses profissionais abrirem CNPJ para receberem as suas comissões. Então, basicamente, ele tem uma empresa nesse formato.
0 funcionário, emite de 1 a 5 notas por mês, na maioria das vezes é do Simples Nacional. Então vamos imaginar que você utilizasse aquele critério, que empresas do Simples Nacional você só cobra meio salário mínimo. É justo você cobrar de uma empresa que não tem nenhum funcionário, que emite 5 notas por mês, e basicamente a movimentação dele é uma meia página de extrato, e se eu chegasse para você com uma empresa do Simples Nacional, que emite 100 notas por mês e tivesse 10 funcionários, eu pagar os mesmos R$510, R$500 desse cara que tem a movimentação muito menor que eu, desse cara que é representante comercial, que a sua equipe ou você vai fazer todo esse trabalho por talvez um dia de serviço, um dia do seu custo, e esse outro tipo de cliente você vai gastar 5 dias do seu custo, tá vendo que o resultado final dessa parada não bate? Você não está ganhando a mesma rentabilidade de um para o outro. Então é por isso que aqui a minha cultura, a minha filosofia é: não existe honorário barato. Existe honorário que não dá lucro. São coisas completamente diferentes. Eduardo, eu gosto de fazer essas reflexões com você, que é para até fazer você entender isso. Eduardo, você prefere um cliente que te paga R$1.000 por mês, ou você prefere 2 clientes que te pagam R$500 por mês? Não sei. Talvez um cliente me pague R$1.000 por mês e ele tem 10 funcionários, tem várias situações. O cara é um porre, o cara liga, demanda tempo, toda hora tá ligando, faz parcelamento, não paga os impostos, manda o FGTS 3 vezes no mês, não paga. Aquele cara que dá muito, consome muita energia sua. E você tem 2 clientes que é representante comercial, que vai emitir 3 notas por mês, que você provavelmente vai falar com ele pouquíssimas vezes e ele nunca vai te ligar no teu escritório porque ele não atrasa impostos, então ele nunca vai te dar trabalho. Você vai ficar 10 dias sofrendo na mão desse cara para receber R$1.000, onde em um dia você resolveria a apuração desses 2 representantes comerciais em coisas de segundo. Por quê? Porque quando você entrar na prática, quando você começar a perceber isso, você vai ver que existem situações que as apurações são bem mais delicadas. E dentro de representantes comerciais, tem outras e outras atividades. Dentistas, médicos, fisioterapeutas, corretores, advogados. Tem uma grande gama desse tipo de profissional que é prestação de serviço que te consome menos tempo. Então não existe um honorário barato. Não tem como eu dizer para um cara: olha, aqui eu não tem como eu chegar a dizer quanto é seu menor honorário, Eduardo. Não sei. Preciso te avaliar, preciso te fazer algumas perguntas. E quais perguntas que eu faço? Se você anotou quantos funcionários você vai ter? Qual o seu regime tributário? Qual a sua expectativa de faturamento? Em média, quantas notas você vai emitir por mês? Eu coleto essas informações, porque depois disso, quando ele me dá, e eu tenho isso tabelado dentro de um programa, eu tenho uma planilha show de bola. Eu tenho uma aula que eu falo por muito tempo sobre isso, onde você vai preencher cada coisa, você vai dizer para ele: olha, tá aqui, ó, a minha informação de preço é muito mais fácil você negociar. Olha, você vai me consumir 5 horas da minha equipe, você vai ter isso, isso e isso. Olha, isso aqui é o meu honorário, esse aqui é a minha formação, esse aqui é o honorário que eu consigo te atender. Pronto, tá aqui. É muito mais fácil de você negociar do que você chutar por alto e dizer que você é o bam e você não atende clientes por menos de um salário mínimo. Eduardo, você atende clientes por menos de um salário mínimo? Vários clientes. E me dão muito mais rentabilidade do que aquele cliente que me paga um salário mínimo. Tem muita gente que fica tentado por empresas do lucro real. Tentado, eu já falei isso em outras lives. Eu demorei 3 anos para atender clientes do lucro real. Eduardo, lucro real paga bem? Sim, o honorário é altíssimo. Mas a demanda de tempo é altíssima. Eu tenho empresas do lucro real que eu tenho um colaborador, a disponibilidade dele dentro da empresa dele para nos dar suporte. Quem paga a conta? Eu. Se eu pago a conta de um colaborador exclusivo dentro dessa empresa, tu acha que é o mesmo honorário de uma empresa do Simples Nacional, onde eu tenho aqui o funcionário dentro da minha empresa que ela atende várias empresas? Claro que não. Mas dentro do lucro real, por que é mais caro? Responsabilidade. Responsabilidade. Uma vez, quando eu ainda trabalhava dentro do escritório, eu falei: quer saber o quanto você tem de responsabilidade? Você que já tem um escritório de contabilidade, soma no mês quanto você envia de guia para o seu cliente, para os seus clientes. Você vai ver o altíssimo espanto do número que você vai ter. Vai chegar próximo aqui,
a gente chega próximo de quase R$500 mil que a gente envia. Então imagina um colaborador meu fazer, a gente tem guias de impostos que a gente manda aqui de R$300 mil. Imagina um colaborador meu nessa única guia errar o valor, ou errar a data, ou esquecer de enviar para o cliente, 20% de multa. Entende que a responsabilidade é muito maior? Então não se tente por empresa do lucro real no início, porque isso não é vantajoso. Porque você vai pegar um cliente, ele vai te pagar bem, mas se você não tiver equipe, se você não tiver estrutura, ele vai sugar todo o seu tempo e o dobro do seu tempo e você não vai crescer. Por quê? Porque você olhou como não contador. Vou te dizer como não contador. Você olhou como aquele cara que nunca ouviu falar em contabilidade. Você viu o valor do faturamento. Poxa, eu tenho um cliente que me paga R$3 mil, cara, tô feito. Aí você não consegue pegar mais nenhum cliente no mês. Por quê? Porque ele consumiu 100% do seu tempo. Será que não era melhor você ter 10 clientes que te pagavam R$500 por mês, você teria R$5 mil de faturamento? Então é esse tipo de reflexão que eu quero colocar para você aqui, para você que está me assistindo. Não dependa, não pense que o honorário ele é honorário justo. O honorário justo para mim é um honorário diferente do honorário justo para você. E é nesse ponto agora que eu quero entrar nessa discussão. Eduardo, qual é a estratégia que você me disse lá no início da live que pode ser um acelerador para a gente que está começando? Para eu que estou começando, eu ainda estou começando. Apesar de eu ter 5 anos, eu ainda me considero que eu estou começando. Por quê? Comparado com outras estruturas, comparados com outros escritórios de contabilidade que a gente tem por aí. Então, o que você faz? O que você recomenda você fazer? Primeiro, a gente começa por essa reflexão. Honorário justo para mim não é a mesma coisa de honorário justo para você. Remuneração justa para mim não é remuneração justa para você. Eu vejo muitos grandes escritórios dizer o seguinte: olha, o meu honorário mínimo é um salário mínimo na minha empresa de contabilidade. Agora vamos pensar comigo assim uma coisa. Vamos pensar aqui junto. Eu e você aqui, nós dois que estamos começando, a gente se entende, porque quem começa do zero se entende. Vamos pensar assim: se eu tenho aqui, seria muito mais cômodo para mim hoje, nessa minha situação que eu estou aqui hoje, dia 28 de agosto, depois de vários anos ter montado a minha empresa de contabilidade e estar aqui compartilhando com você, seria muito cômodo, se eu utilizasse essa estratégia, mas não utilizo, seria muito cômodo eu dizer para você: olha, aqui eu tenho auxílio contábil e assim, cara, ó, aqui no auxílio contábil eu não pego cliente por menos de um salário mínimo. Por quê? Teoricamente, eu não estou precisando tanto desse honorário para o quê? Para cobrir as minhas despesas, para cobrir ali o meu custo fixo inicial. Então, para mim, meio que tanto faz ou tanto fez. E um escritório grande, o que você tem que entender? Para esse tipo de pessoa que fala isso, que eles estão num porte diferente. Você vai entender isso quando você começar, quando você crescer. Que existe primeiro duas fases, eu chamo assim de duas fases no nosso escritório quando a gente está começando. Pelo menos foi assim quando eu comecei. Existe a fase que você está pegando clientes, que você está montando a sua carteira. Então tinha um tempo, por exemplo, que eu ficava com clientes que me demoravam 3, 4, 5, 6 meses sem pagar. Por quê? O seguinte, é melhor a gente ter para receber no início do que ter para pagar teoricamente. Por quê? Porque meu tempo era vago, eu tinha o tempo, a gente estava vendendo serviço. Então era muito cômodo isso. É muito cômodo eu falar isso. Agora hoje eu falo para você e atesto para você. 3 meses de honorários atrasados aqui na auxílio contábil a gente não presta mais serviço. O contrato é automaticamente encerrado. Quando dá 3 meses a minha moça do financeiro entra em contato e fala: o contrato vai ser encerrado. Salvo a gente marcar uma reunião e fazer uma renegociação e você dá uma entrada e a gente parcelar as outras em 2, 3, 4 parcelas, mas 3 meses é automático, não adianta o cliente me ligar, é automático, eu não seguro. Por quê? Porque eu já entrei eu estou numa fase diferente de vocês, ou eu estou numa fase diferente de quem está começando. Ah, Eduardo, sempre foi assim? Claro que não, nunca foi assim. Então quem já tem 100, 200 clientes não está mais na fase de atração de clientes, de captação de clientes, de entrada de novos clientes. Está em qual fase? Está numa outra vibe. Está na vibe do quê? De aumentar talvez os preços médios do honorário,
de reduzir os clientes, ficar com aqueles que só pagam em dias, reduzir os clientes, ficar com aqueles melhores clientes. Então, são estágios diferentes que eu não queria que você confundisse quando você está iniciando. Então, qual a estratégia que eu utilizei, que eu utilizo ainda, porque eu ainda considero que não cheguei na fase que eu estou estabilizado, eu estou ainda na fase de crescimento, de entrada de novos clientes. Por isso que a gente faz essas estratégias, por isso que eu compartilho com você, por isso que a gente tem como meta pelo menos 35 clientes por ano aqui na nossa empresa. Por quê? Porque a gente está ainda nessa fase de crescimento. Então você tem que entender que essa fase de crescimento ela é normal para todo mundo e você vai passar por essa fase. E se você algum dia, eu faço isso, se você algum dia vê alguém falar para você, eu não perco cliente por menos de um salário mínimo, ou eu não perco clientes por isso, você pergunta para ela o seguinte: olha, o Eduardo mandou te perguntar, quando você começou, você também era assim? Se ele te responder sim, mas na sinceridade, na verdade, não é na malandragem não. Se ele te responder sim, aí sim, você dá o aplauso para ele e diga, me ensina como que você fez isso. Agora, se ele gaguejar e se ele falar, ah, não, no início era... Não, então ele não pode dizer que ele não pega. Por quê? A sua fase é diferente da dele, tá? A sua fase é diferente da dele. Então, qual é a estratégia que eu fiz e que eu faço aqui hoje? Eu utilizo uma vez eu estava ouvindo uma palestra do banca do David, um cara empreendedor, ele tinha várias bancas aí na cidade, tinha vários bancos na cidade de São Paulo. E ele me disse uma coisa que isso quando eu dava aula ainda, que eu estava passando essa palestra para os alunos, ele me disse uma coisa que isso até hoje eu carrego no meu modo de gerenciar a minha empresa de contabilidade. Não quer dizer que é o melhor módulo, mas é um módulo que eu carrego comigo no meu modo de gerenciamento da minha empresa de contabilidade. Primeiro você dá um passo atrás para depois você dar 2 passos à frente. Então vamos pegar profundo disso. Primeiro você dá um passo atrás para depois você dar 2 passos à frente. Ele estava falando no contexto seguinte, que no dia do aniversário da pessoa, ele era a única banca do estado de São Paulo que mandava uma caixa de bombom para todos os clientes que estavam na base de dados deles. Então muita gente perguntava, David, você vai gastar R$5, R$10 por cada cliente no aniversário? Ele dizia, estou dando um passo atrás para dar 2 passos à frente amanhã. Porque imagine você que simplesmente comprou alguma coisa em uma banca, seja de jornal, no caso a banca dele era uma banca de doce, e no dia do seu aniversário você recebe como cortesia uma caixa de bombom. Será que quantas vezes você iria lembrar desse cara? Então eu trago essa metodologia para o meu escritório de contabilidade, para o meu módulo de negócio, que é especificamente, que a gente vai falar isso nos nichos, mas é um nicho que eu gosto bastante, um nicho que eu me aprofundei bastante, que são de pessoas que estão começando um novo negócio. Por que, Eduardo, você escolheu esse nicho? Quando a gente falar de nicho, na próxima semana você vai entender por que eu escolhi ele. E o seguinte, vamos pensar, em qualquer empresa, falando de módulo gerencial. Por que gerencial? Porque você é um empresário, você vai ser o empresário da contabilidade. Então você tem que pensar agora. Aqui você não está pensando como técnico. Técnico você vai pensar quando a gente estiver falando de obrigações, de conhecimento prático. Aqui a gente está falando de gestão, de estratégia de crescimento para o seu negócio. Quando a gente está falando de estratégia de crescimento, existe uma coisa no marketing ou em qualquer outra situação que é o custo de aquisição de cada cliente. O que é isso? É quanto você gasta para adquirir um novo cliente na sua empresa, independente seja qual for. Se é uma empresa de material de construção, se é uma empresa independente. CAC é custo de aquisição de cliente. Quanto você gasta para trazer um novo cliente no seu escritório e quanto esse novo cliente vai gastar em um ano. Você basicamente faz esse cálculo. E o que você pode fazer? O CAC de módulo tradicional, se eu fosse calcular esse, um grande parâmetro que a gente tem no meio tradicional seria a compra de carteira. O que quer dizer isso? Hoje existe, por aí a possibilidade de você já comprar uma carteira de clientes. Então qual é o parâmetro utilizado? Em média, tá? Não existe regra. Em média é de 8 a 10 vezes o valor do honorário de um cliente. Então quer dizer que se você quiser comprar um cliente de um outro escritório de contabilidade, se esse cliente te paga um honorário mensal de R$500 por mês, se você utilizar essa estratégia, o mínimo 8 vezes,
esse cliente custaria 4 mil reais para você. Por quê? Porque vamos imaginar que esse cliente de 500 reais fique pelo menos 2 anos com você, você vai ganhar 5 vezes 12 daria 6 mil, no ano você ganha 12 mil, você pagou 4 para ele, então você ganhou 8 mil reais. Basicamente uma conta parecida com essa. Então, utilizando essa modelo, esse parâmetro que a gente tem mais próximo de quanto custaria ter um cliente no seu escritório de contabilidade, o que você pode pensar? Vamos pensar o seguinte: se você, vou dizer aqui, tá? Se você de repente aplicasse um desconto para aquela pessoa que está começando uma nova empresa, vamos imaginar que eu, Eduardo, estou querendo abrir uma nova empresa. Então, o que você pode talvez pensar em fazer? É isso que eu faço. Olha, João, a gente tem uma empresa aqui, a gente vai te mandar o orçamento de abertura, mas é o seguinte, olha, depois da abertura você vai precisar de uma empresa de contabilidade, aí você vai fazer, o que você faz? Porque nós somos uma contabilidade que presta assessoria para você na parte de folhas de pagamento, parte fiscal, apurações de impostos, você vai fazer toda a sua formação de preço. E é o seguinte, a gente tem uma situação, olha, se você quiser já fechar uma proposta com a gente desse contrato mensal por 12 meses, porque aqui a gente vai fazer toda essa abertura, eu te dou um desconto na abertura. Ou seja, você está convivendo, chamando ele, convencendo a ele o seguinte, olha, eu posso até te dar um desconto na abertura se você fechar um contrato comigo. Ou seja, vamos imaginar hipoteticamente que você, em vez de você cobrar R$900 e aquele cliente nem querer abrir com você e procurar outro escritório de contabilidade, por que você não poderia dar um desconto? Qual desconto, Eduardo? Não sei, vai depender da sua estratégia, vai depender do seu senso de urgência, vai depender da situação que você está, vai depender do nível de oxigênio que você está, vai depender da fome que você tem. Qual é a fome, Eduardo? Que fome é essa, Eduardo? A fome. De repente você está precisando imediatamente fechar 2, 3, 5 clientes por questões de sobrevivência do seu escritório. Então percebe que não tem como eu te dizer qual é o seu honorário, porque eu não sei qual é o tamanho da sua fome, que você está começando. Fome no bom sentido, tá, pessoal? Porque o nível inicial de oxigênio, é normal a gente passar por isso, é normal a gente passar por esses momentos baixos. Então, a estratégia que eu utilizo aqui, Eduardo, qual estratégia você utiliza? Eu dou 50% de desconto na abertura, mediante o que, Eduardo? Mediante ele se demonstrar interessado e assinar uma proposta com a gente, que após o CNPJ aberto, ele vai ficar com a gente através de um contrato mensal. Por que, Eduardo? Conceito que eu te disse agorinha, conceito da banca do David. Estou dando um passo atrás para garantir um contrato de 12 meses na frente. Seria muito menos vantajoso eu cobrar R$1.500 para abrir e o cara não abrir, eu perder os R$1.500 e ainda perder um contrato. Porque para a gente, empresa de contabilidade, o que mais é atraente para a gente é o quê? É o contrato mensal. Por quê? Porque é algo que você fechou o contrato mensal hoje de um cliente de R$500, mês que vem você fechou outro cliente de R$500, terceiro mês você fechou outro cliente de R$500, quarto mês você está fechando 2 clientes de R$500, então aquele primeiro cliente que você fechou, ele está te pagando e isso vai virando uma bola, isso vai virando o seu faturamento fixo, o seu faturamento recorrente na sua empresa de contabilidade. Então, Eduardo, qual estratégia que você me recomendaria? Eu recomendaria você talvez seguir essa estratégia. Quanto de desconto, Eduardo? Não sei. Eduardo, isso é ilegal ou ilegal? Não sei, não estou aqui para discutir a ilegalidade. Eu sou uma pessoa que defende o seguinte, o honorário ele é livre de acordo com a sua estratégia. Então a gente não vai entrar aqui em que é avitamento, o que é não avitamento, porque eu particularmente, igual eu falei, você tinha que estar preparado para assistir essa live junto comigo, porque o negócio ia ser diferente, eu não ia te falar nada padrão. Eduardo, a massa maioria diz que eu preciso cobrar um salário mínimo, que eu preciso cobrar R$1.500 na abertura. Esqueça a massa maioria. A massa maioria não vai fazer você ter o seu escritório. A massa maioria já tem um escritório. O cara que está te falando isso, ele tem 50, ele tem 100 clientes, ele não está precisando. Ele não está precisando. O cara que está dizendo isso tem 300 clientes. O cara que diz que contabilidade não vale a pena é o cara que já ganha. Ele ganha 10, 20 mil reais e não tem a humildade de dizer que contabilidade está sendo
fundamental para ele. Um dia eu estava em reunião num órgão de classe e simplesmente o cara disse, olha, não, eu vou desistir de contabilidade não está dando futuro. Simplesmente levantou um cara e disse o seguinte, eu compro a sua carteira, quer vender? Eu compro. Só me dizer quanto é, que eu compro. Pergunta se ele literalmente vendeu. Então, pessoal, você pode, né? Você é livre, você pode pensar de um jeito, você pode pensar de outro. Mas, estou te mostrando aqui uma estratégia que eu faço, baseado no seguinte, de você dar um passo atrás hoje para dar um passo à frente amanhã, que você pode seguir ou literalmente você não pode seguir. Agora, se literalmente você conseguir fechar seus clientes, você vai formar o seu preço, você vai formar o seu honorário, mas isso de repente no início pode te facilitar. Eduardo, eu preciso fazer isso sempre? Não. Faça até pelo menos você conseguir ali o seu custo fixo e mais a sua remuneração. Porque depois que você já está com o seu custo fixo montado, coberto, depois que você já está com a sua remuneração desejada, aí sim você pode cobrar mais caro, você pode cobrar para abrir, você pode cobrar R$ 1.500 para abrir. Sim, vai depender de quão rápido você quer crescer, de quão rápido você quer atrair clientes. Você não vai morrer porque você vai dar R$500 de desconto numa abertura. A gente vende serviço. É muito melhor dar R$500 numa abertura e o cara fechar um contrato comigo de um salário mínimo e dar 10 mil por ano. Então eu estou dando 10% de desconto para ele. Qual é a empresa que não dá 10% de desconto? E sem falar que se você adotar essa estratégia, até mesmo para questões de honorários, não sei, defenda a sua estratégia, tenha mapeado quais são os seus custos, qual é a sua margem de lucro, qual o seu ponto de equilíbrio, o que é ponto de equilíbrio, Eduardo? Quanto você precisa para cobrir o seu custo mais a sua remuneração, isso chama ponto de equilíbrio. Depois você vai aumentando, depois você vai cobrando mais, mas se você não chegar no seu ponto de equilíbrio o mais rápido possível, pode estar em risco o seu negócio. Pode estar em risco o teu escritório de contabilidade. Antes mais você ficar tentando cobrar R$ 1.500 de honorário e chegar a 6 meses você ter que fechar porque você... Eu vejo muito isso, né? O cara, eu cobro R$ 1.500. Só que vai passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, a reserva vai acabando, o desespero vai batendo. E ele vai chegar num ponto que ele vai ter que cobrar bem menos do que ele poderia ter utilizado uma estratégia lá no início. E está muito mais confortável. Não deixa a água bater na sua bunda quando o negócio já estiver quase tendo que você encerrar o seu escritório e voltar de onde você veio, seja lá de onde você veio. Se você não tinha experiência prática, se você já trabalhava no escritório de contabilidade e no desespero. Por que desespero? Porque a gente tem boleto para pagar. Eu tinha boleto para pagar, literalmente. Eu tinha boleto para pagar. Literalmente, quando eu comecei, até hoje, né? Eu não tinha a casa dos meus pais para voltar. Literalmente, meus pais não moram comigo. Eu tive que sair da casa dos meus pais para construir tudo isso que eu construí aqui. Então, literalmente, eu tinha boleto para pagar, tinha aluguel para pagar, tinha prestação de moto para pagar, tinha aluguel, tinha energia para pagar, tinha literalmente muita coisa para pagar. Então, não deixa a água bater na sua bunda para você, de repente, ter que tomar alguma decisão estratégica. Era esse bate-papo que eu queria compartilhar com você, para você que ficou até aqui, você é literalmente comprometido. Queria muito agradecer essa primeira semana de participação e se você... eu postei mais cedo aqui no meu Instagram que eu queria retribuir todos vocês que estiveram comigo durante essa semana de aquecimento, onde a gente vai estar, eu vou estar, né, literalmente sorteando, vou dar de presente para cada um de vocês, para um de vocês que forem sorteados, vou dar o seu site, vou fazer Eduardo, a sua campanha, ainda vou te dar R$200 de crédito para a gente começar juntos o teu escritório. Então, literalmente, como que você faz para concorrer? Só você entrar lá no meu feed, tem lá o post, comente, marque uma pessoa contadora, tá? Na hora da gente sortear, a gente vai checar isso e literalmente você vai estar concorrendo. E se fez sentido para você, ó, joinha, foi o maior prazer estar aqui. Sexta-feira a gente poderia estar em casa, a gente poderia estar com aquela onda de sextou e sextou que nada. A gente vai juntos, longe, porque quem vai junto, quem anda acompanhado sempre vai longe, literalmente. Ó, segunda-feira a gente está aqui no melhor horário, 19 horas, conteúdo, mais uma semana de voadeiras nas costas, porque aqui a gente está compartilhando conteúdo que vai fazer você mudar de nível, vai fazer você ir para o próximo grau, seja lá qual for o seu próximo grau, se for igual ao meu aqui, é teu escritório de contabilidade.